Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Está frio, não está? Mas Jesus está na casa. Graças a Deus por isso. Amados, eu quero ser breve. Enquanto nós estávamos orando, eu sempre aprendi isso. Quem vem para a vigília vem por causa da oração, né? E o Espírito de Deus ministrou uma palavra ao meu espírito, amados. E eu quero compartilhar com a igreja. Muito breve, muito sucinto. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor João, pela vida de cada irmã que está aqui nessa noite, os amados que a gente tem conhecido, né? Isso que é maravilhoso. A gente vai criando vínculos. E eu aprendi algo, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então eu tenho certeza que a nossa vinda, a nossa união aqui em uma madrugada como essa, com certeza tem propósito de Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar aqui o texto. Pastor, me ajuda aqui. Abacuque, capítulo de número 3. Tá para cá, pastor, eu não estou conseguindo abrir. Abacuque, capítulo de número 3. Isso. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e de número 2. Muito breve, muito objetivo, que eu quero ouvir a Deus. É uma saudação ou uma rápida palavra, pastor? Está escrito desta maneira: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Vou repetir o verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Amém? Amados, o que me chamou muita atenção nessa palavra é que o capítulo 3 começa com a seguinte descrição: oração do profeta Abacuque. Um homem de Deus, um profeta, e ele está orando. Só que ele não está orando por ele. Ele não está indo a Deus em oração por ele. Ele está indo a Deus em oração pelo povo. E era um povo que estava rebelde. Era um povo desobediente. Só que era o povo de Deus. E o chamado de Deus para ele era para ele se colocar na brecha. Por quem? Pelo povo de Deus. Pelo povo desobediente. Um povo que às vezes não entendia. Mas Deus chamou ele e falou: Abacuque, eu quero você para orar pelo meu povo. Porque desobediente, é rebelde, mas continua sendo o meu povo. Está fora da posição, mas continua sendo o meu povo. Não está pregando como eu chamei, mas continua sendo meu, Abacuque. Continua sendo de Deus. O propósito de Deus, Deus não abriu mão na vida de Israel. Mesmo Israel fora do centro, longe da vontade de Deus, o propósito de Deus ainda estava de pé sobre aquele povo. Eu aprendi algo com o Espírito de Deus, que eu sempre guardo isso. Deus, ele não muda o propósito dele por causa de pessoas. Ele tira pessoas por causa do propósito. O profeta não é maior que o propósito. O pastor não é maior que a igreja. O pregador não é maior que a igreja. Deus arranca o pregador, mas o propósito dele vai seguir. Deus tira o profeta, mas o propósito dele vai seguir. Por quê? Deus levanta profeta por causa do povo. Deus não levanta o povo por causa de profeta. Não. Por que tem profeta? Por causa do povo. Então, se alguém tem que se gloriar, seria o povo e não o profeta, meu amigo. E Deus está dizendo: Abacuque, eu te dei um propósito, eu te dei o chamado. E qual que é o chamado? É você interceder, se colocar na brecha pelo meu povo. Está dando dor de cabeça a Deus, mas o povo é meu. Então só cumpre o teu chamado. É para orar, é para interceder, então intercede. É para estar na porta, então fique na porta. É para servir água. Cumpre o teu propósito e pare de reclamar. E Deus entrega essa árdua responsabilidade a ele. Deus entrega este peso na mão deste homem. Deus entrega este fardo na mão deste homem. Deus está olhando para Israel, procurando pessoas que ele possa entregar algo.
Deus está olhando para São Roque e está procurando pessoas que Ele possam entregar algo. Tem alguém aqui nessa madrugada que Deus pode contar? Deus está à procura de pessoas. Deus está à procura dos abacuques, meus amados. Deus está à procura dos homens que serão instrumento de Deus para trazer uma restauração sobre a igreja. Deus está à procura de tocadores de trombeta para esta última hora. E eu tenho certeza que Deus está interessado em levantar a mim e a você. Mas entenda uma coisa: Deus vai te encher, Deus vai me encher. Mas não ache que por causa que nós estamos cheios da unção, o propósito de Deus vai ficar diminuindo. Não, o propósito é maior do que eu. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que o ministério meu. O propósito de Deus é maior. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Quando eu estava descendo, eu coloquei a lanterna em uma pedra ali, né? E tem uma pedra que está escrito: quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir, que está naquela pedra escrito ali. E eu me recordei disso. E quando o Espírito de Deus ministrou essa palavra, meu espírito ardeu no meu coração. Porque tem gente que acha que o ministério pastoral dele é maior do que a igreja. Tem gente que acha que o ministério profético dele é maior do que a da igreja. E não é, meu amado. Não é. A igreja é mais importante do que eu. Deus matou Moisés. Israel chegou na terra prometida. Deus matou Arão. Israel chegou na terra prometida. É o mesmo Israel que se rebelou várias vezes no deserto. É o mesmo Israel que murmurou várias vezes no deserto. Mas o propósito de Deus não era Moisés. O propósito de Deus era Israel chegar na terra prometida. Deus tirou Moisés, mas Israel chegou. Moisés era uma peça para o propósito. Moisés não era o propósito. O propósito de Deus era pegar aquela nação e colocar lá dentro da terra prometida. E Deus fez isso. Moisés morreu no meio do caminho. Miriam também, Arão morreu e tantos outros morreram. Mas o propósito de Deus se cumpriu. Porque o propósito é maior do que eu. O propósito é maior do que você. Toda vez que um homem ou uma mulher de Deus acha que ele é maior do que o propósito, Deus vai tirar. Se achar que é maior do que o propósito, Deus vai tirar. Porque ninguém é maior do que o propósito. Ninguém. Os próprios discípulos de Jesus, quando estavam juntos certa feita, aqueles homens invejavam uns aos outros. Aqueles homens brigavam uns com os outros, disputando quem seria o maior. Mas Jesus chamou ele e falou: rapaz, é o seguinte, vocês têm muitas diferenças entre vocês. Vocês têm inveja, você tem orgulho, mas olhe para o propósito. Porque se vocês ficarem olhando um para o outro, ninguém vai conseguir ficar junto. Ninguém vai suportar. Olha para o propósito. Porque quando a gente olha para o propósito e entende que o propósito é maior, eu passo a suportar o meu irmão. Eu passo a ser suportável para o meu irmão. Então a gente precisa sempre olhar para o propósito. Sempre. E Abacuque vai orar. E quando ele vai orar, no versículo 2, já vou devolver o microfone, ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele não fala aviva a tua obra no começo. Ele não fala aviva a tua obra no final. Ele fala aviva a tua obra no meio. Porque é no meio que dá o desgaste. É no meio que as feridas sangram. É no meio que dá aquela vontade de parar, de desistir. E Abacuque está lá: é no meio que eu preciso de avivamento, Senhor. É no meio, nós estamos nesse meio dos anos. E Deus está chamando eu e você para nos colocarmos na brecha e sermos os restauradores. E sermos os tocadores de trombeta. E dizer: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Deus está à procura de pessoas. E esse negócio de meio é tão terrível, é tão interessante, porque em Mateus 14, quando Pedro caminha sobre as águas, Jesus chama ele, né? Ele fala: mestre, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus fala: sou eu, vem. E ele começa a caminhada por cima do mar da Galileia. Ele está andando tranquilo. Só que no meio da caminhada, a Bíblia diz lá em Mateus 14, no meio da caminhada ele sente o vento contrário. E quando ele sente o vento contrário, no meio da caminhada ele começa a afundar. No meio da caminhada, note, ele começou a caminhar bem. Quantos nós conhecemos que começaram a caminhar bem e no meio da caminhada afundaram?
Quantos nós conhecemos que começaram bem na obediência, no centro da vontade de Deus, mas no meio da caminhada afundou? Só que no meio da caminhada eu imagino Pedro fazendo a oração de Abacuque, dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. Só que Pedro usou outras palavras, ele disse: mestre, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai lá, pega na mão dele e coloca ele de pé. Aonde? Sobre as águas de novo. Aonde o diabo pensou que ia acabar com o ministério de Pedro, Jesus pega ele de pé, coloca ele de pé sobre as águas de novo. E como que eles voltaram para o barco, irmão? Eles voltaram para o barco andando sobre as águas de novo. Eles voltaram para o barco andando sobre as águas. Eu quero declarar nessa madrugada, em nome de Jesus Cristo, que a tua caminhada a partir de hoje vai ser renovada, vai ser fortalecida, vai ser cheia de porção dobrada da unção e do Espírito de Deus, porque Deus está contando com você. Deus está contando com você para dar continuidade ao propósito. Deus te alistou para uma grande obra, meu amado, e tempestade não vai te parar, desânimo, vento não vai te parar, porque foi Deus que te alistou para esta grande obra. E a oração dele é respondida. Abacuque ora no versículo 1 e 2, e ele continua falando. Daqui a pouco ele fala a resposta de Deus. Ele vai dizer que Deus veio de Temã. E quando Deus veio, a Bíblia diz que Deus ele vem trazendo um reboliço, relâmpagos vem diante dele, a tal ponto que ele diz: descanse eu no dia que ele se levantar contra aqueles que tentou nos destruir. Sabe o que ele está dizendo? Deus me respondeu de tal forma que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da ovelha minta, ainda que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, porque ele orou, ele clamou, e a resposta de Deus vem. Eu profetizo nesta madrugada que vai vir resposta de Deus sobre ministério, vai vir resposta de Deus sobre famílias, vai vir resposta de Deus sobre igrejas, sobre casamentos. Aqui nessa noite a resposta de Deus é restauração. Haverá restauração, porque nessa madrugada um Abacuque se colocou na brecha e falou: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. E só quem crê aplaude o Senhor Jesus bem forte nessa madrugada.